Bacana, obrigado, gente. Estou bastante feliz de estar aqui. Acho que é um evento impressionante com relação ao nível dos speakers, enfim, de toda a comunidade que está aqui presente. E vai ser um prazer. Vai ser um prazer conversar sobre como dói crescer. Esse é o tema proposto, assim, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse desafio que as startups têm em crescerem, se tornarem big businesses, sem perder o encanto e principalmente sem perder a agilidade, né? Bom, então esse sou eu sou o Alex Vonik, o filósofo russo de produtos, para quem acompanha os nossos canais na comunidade. Eu, enfim, tenho trabalhado há 10 anos criando produtos digitais, liderando times, principalmente em startups. Já passei por algumas empresas grandes, mas a grande parte da minha carreira é em startups. Bom, minha formação ela não é nem um pouco ortodoxa. Eu já fiz cursos de finança, estudei UX, estudei marketing e também estudei filosofia. Então, assim, tem uma generalidade grande aí. Também sou mentor de startups na Liga Ventures, na Oxigênio, já fui mentor na ACE. Hoje eu sou PM na AgroSmart, que é uma agtech, uma das maiores agtechs na América Latina. A gente está em diversos países por aqui, trabalhando para que produtores e para que a cadeia de valor do agro trabalhe com mais sustentabilidade, consiga entregar mais valor, apoiando principalmente pequenos e médios produtores, mas no final do dia a gente atende todo mundo, com IoT, com tecnologia e data science para ajudar os produtores a produzirem mais, melhor e com mais sustentabilidade também. E aí, da onde vem o filósofo russo de produtos é do Project Gurus. Faço parte da comunidade como editor, também tenho um canal de vídeos no YouTube que chama Product Drops, e somos hoje uma das maiores comunidades de produto do Brasil, inclusive ouvido já em 22 países, então é uma alegria imensa fazer parte do Project Gurus e apresentar lá o Product Drops. Bom, mas essa apresentação é muito rápida, acho que vale a pena a gente ir para aquilo que realmente importa. E para esse bate-papo de hoje, eu imaginei contar uma história de verdade. Não com um case real, com uma marca real, mas contar para vocês um pouquinho de como é essa trajetória de crescimento de uma startup, o que acontece ali no meio do caminho, quais são os desafios, e fazendo paralelos entre a vida da startup e a vida de grandes empresas, e também fazendo provocações. Porque muitas empresas querem se reinventar. A gente está numa trilha aqui, né, que a gente está falando de startups se posicionando como grandes empresas. Mas a gente também tem uma outra, que é de empresas querendo pensar como startups. Mas será que é assim que funciona? Então, aqui quero fazer um paralelo sobre essas duas coisas. Então, é isso. Vou contar uma breve história com situações reais, mas com um case fictício, que é justamente da nossa empresa BNBR. Qualquer semelhança é apenas uma coincidência de verdade. É uma startup que nasce, e startups nascem todos os dias com ideias de produtos revolucionários, né? Então vamos contar a história dessa startup para vocês. Essa é a expectativa, né? Quando a gente fala de startup. Então, um escritório cool, pessoas descoladas, jovens, trabalhando em horários alternativos, tomando cerveja 24 horas por dia e muitas das vezes de bermuda. Não que esteja de todo errado, mas uma startup, na sua origem, ela é muito diferente disso. Aqui está um exemplo de uma realidade. Então, talvez a startup esteja mais para essa realidade do que para aquela expectativa do slide anterior. É muita relação, é pouca infraestrutura, são desafios que vêm de todos os lados, e valorizando o que realmente importa, não necessariamente uma cadeira mais bacana, um tapete mais legal. E você que é uma grande empresa, e aqui eu vou começar esses paralelos, né? Sempre que você pensar que quer ser uma grande empresa, vale a pena lembrar dessa foto. O que você está disposto a fazer? Eu já trabalhei em algumas, tá? Já trabalhei em empresas que tinha gente para servir cafezinho, que tinha uma recepção enorme, com aquele espaço super pouco aproveitado. Enfim, somos uma startup e para pensar como startup, devemos fazer igual uma startup. Bom, mas voltando para a história do nosso case aqui, o BNBR, ele na verdade, por mais que tenha todo esse propósito bacana hoje, ele não nasceu para isso.
A real necessidade foi para pagar aluguel numa cidade com custo de vida muito alto, alugando cômodos da própria casa. Na verdade, nem sempre um cômodo, né? Simplesmente um colchão. É por isso que nasceu. Bom, essa startup teve um MVP bem sucedido. Um amigo alertou para que existiam ideias interessantes ali que poderiam escalar e virar um negócio. E só aí que realmente uma grande oportunidade foi percebida. Mas aí como é que você faz para levantar dinheiro, para colocar essa ideia, né, em prática, para que essa ideia não morra? Essa não é uma tarefa tão fácil assim na vida de empreendedores que estão todos os dias criando negócios e inventando startups. Bem diferente daquilo que é um planejamento milionário das grandes empresas, a startup não tem dinheiro e não tem recursos, às vezes os mais básicos. Mas aí tem uma coisa muito importante, né? Que acho que todo empreendedor vai empatizar com isso, que o que acontece na prática é que dentro de um contexto cheio de carência, cheio de necessidades, cria-se competência. A falta de recursos estimula a nossa criatividade. E aí como que era, para quem não conhece tanto a história dessas fases iniciais de startup, como é que você consegue dinheiro nessa largada, né? Você tem os FFFs, que são amigos, familiares, doidos que apostam na tua ideia. Você tem os anjos e você também tem as venture capitals, que são especializadas em seed money, que são especializadas nesse momento inicial de uma startup. Mas também não é tão fácil acessar esse dinheiro. E muitas vezes a gente precisa de ideias mirabolantes para conseguir sair do lugar. No caso dessa empresa de hospedagem, eles venderam sucrilhos, venderam cereal para conseguir levantar um capital inicial e aí sim desenvolver o seu MVP de uma maneira mais estruturada, né? Aí quando você levanta ali um seed money, quando você levanta um pouquinho mais de dinheiro, né? O fundador, ralador, empreendedor vira CEO, os outros sócios ali no começo viram outros Cs e por aí vai. Mas o grande ponto é que essas pessoas não estão muito preocupadas assim com a nomenclatura do seu cargo, elas estão muito mais preocupadas em de fato fazer aquela ideia acontecer. E aí de novo um paralelo com as grandes empresas, né? Quando a gente pensa em startup, como é que a gente está relacionando o nosso dia a dia, o empreendedorismo que a gente quer tanto ver na nossa empresa, com esses cargos e com os privilégios que estão atrelados a todos esses cargos dentro de empresas super grandes e estruturadas. Às vezes, esse empreendedor nem salário tem. Por conta de uma rescisão no emprego anterior que ele começa a desenvolver aquela ideia, com dinheiro dos amigos ou dos familiares loucos que apostaram naquilo. Aquela pessoa coloca toda a energia e todos os seus recursos numa ideia. E assim, é tanta vontade, é tanto propósito que dá orgulho de ver e dá orgulho de trabalhar com essas pessoas. E é daí que surge o propósito, no final das contas. É por comprar a ideia, por acreditar na ideia. Mas um paralelo, né? Quando a gente está pensando em negócios grandes, e empresas para se posicionar como negócios grandes, tem isso na sua origem. Como é que negócios grandes que querem pensar como startups estão fazendo? E aí é isso, né? Do que você seria capaz? Será que tem mais gente aí que seria capaz de abrir mão do seu salário para fazer alguma coisa que realmente acredita? E é isso que o empreendedor faz, né, todos os dias quando está nessa fase inicial. Com certeza não é fácil, é preciso ter muita estrutura emocional, mas essas pessoas seguem caminhando e vão longe para isso. Para levantar o primeiro milhão de uma startup não é nada fácil. E eu costumo brincar que a minha filha tem 1 ano e 2 meses, né? E eu costumo brincar que um empreendedor para levantar o primeiro milhão leva muito mais longo que a minha filha. Assim, é muita conversa, é muita discussão, é plano de negócios, é vender o sonho para que essa ideia possa sair do papel e receber o seu primeiro milhão. E para quem não tem filhos, talvez seja um pouco mais difícil de imaginar, mas para quem tem sabe quanto não a gente fala para uma criança durante simplesmente um dia na vida dessa pequenina. Bom, estimular a cultura do erro nessa fase de startup é o motivo pelo qual a startup continua sobrevivendo. Validar a hipótese, aprender com o produto, aprender com o feedback do cliente, evoluir e errar, ser lean de verdade, e não é à toa que isso está no livro Lean Startup, aprender com seus erros e evoluir até que de fato
essa empresa, essa startup, essa ideia atinja o tão sonhado market fit. E é aqui que a flexibilidade, a adaptabilidade das empresas são fundamentais, assim, é inerente ao negócio. Se essas características não estiverem ali no dia a dia do empreendedor, no dia a dia da startup, ela simplesmente não vai chegar lá. Então, essa adaptabilidade que a gente fala tanto no mundo ágil, ela é inerente às características de uma startup, ela é inerente ao empreendedor, e sem ela simplesmente não é possível chegar lá. O cliente está verdadeiramente no foco de todas as coisas. Todas as decisões passam por colocar o cliente no centro da sala de reunião, por discutir todas as questões de jogo. E aí, de novo, né, a gente precisou criar um método chamado Design Thinking para que grandes empresas conseguissem, no seu fluxo de criação de qualquer coisa, pensar no cliente. Mas aqui não, na cultura startup não tem outra alternativa, porque se a gente não ouvir o que o cliente está falando, a gente não tem produto e a gente não tem dinheiro para sobreviver no dia seguinte. Então, isso é muito importante, isso já está inserido também de maneira inerente na cultura de startup. Mas aí, esse é o ponto, né? Durante essa trajetória toda, será que isso perdura? Quando as startups crescem, elas continuam 100% centradas no cliente? Será? Bom, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa história que eu estou contando para vocês. E aí, há mais um conteúdo técnico para ajudar na reflexão desses momentos e desse mindset de startup. Eu trouxe aqui um material da First Round. Para quem não conhece, o Uber teve como seu primeiro escritório a sede da First Round. E aqui eles têm um paper que eles falam um pouco sobre as fases que um time de produto, e essas empresas são orientadas a produto, precisam ter. E também para tangibilizar um pouco dessa capacidade de adaptação, porque nem sempre os times de produto, os times de tecnologia são iguais ou deveriam se comportar de maneira igual ao longo da vida de uma startup. E aqui nesse slide tem duas fases. A terceira eu vou mostrar mais para frente. E talvez a terceira ela faça muito, muito, muito sentido nesse paralelo com grandes empresas. Então, a primeira fase, e que talvez seja uma das mais intrigantes, é o que a gente chama do caminhar bêbado, né? Então, é quando uma startup tem muitas possibilidades, tem várias direções que ela pode percorrer, mas não se sabe exatamente como chegar ao market fit. E é o que a gente estava falando agora há pouco, de ouvir muito cliente, da adaptabilidade. Aqui, pegando mais um paralelo com as nomenclaturas ágil, é sentir e reagir o tempo inteiro. É sentir o que o mercado precisa e reagir. Tanto que, nesse momento de vida, as pessoas de produto, PO, PM, ou enfim, seja lá quem lidere o produto, tem muito mais uma função de pintar a visão do fundador, do idealizador daquela startup, porque isso é importante, inclusive, para rodadas de investimento posteriores, do que necessariamente ter razão. E, por incrível que pareça, por mais que a gente fale que aqui a gente pensa produto, faz gestão de produto, características de gestão de projeto, às vezes daquelas até um pouco mais pragmáticas, um pouquinho mais tradicionais, elas são muito importantes, porque prazos e time to market ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque justamente entregar rápido vai fazer com que a gente tenha um feedback rápido para poder reagir a isso. E é muito comum que, enfim, a primeira pessoa de produto que chegue lá, ela chegue muito cedo na vida de startup, ou ela acabe chegando tarde demais, a coisa já está super bagunçada. Enfim, é um contexto bastante difícil. Para vocês verem como é curioso e como é necessário ter adaptabilidade nesse contexto, porque a fase seguinte já é aquela onde a startup conseguiu atingir seu market fit, já teve seu primeiro milhão com certeza, já teve a série A, talvez esteja perseguindo a série B, com certeza, se ela chegou numa série C, ela já está nesse contexto, em que a gente começa a transformar a startup numa empresa. Então, se a gente está falando aqui nessa apresentação, né, sobre o caminho da startup para chegar a ser uma empresa grande, aqui tem um divisor de águas. Então, a gente começa a shiftar a empresa e começa a construir, de fato, uma companhia. A gente começa a introduzir um pouco mais de processo e um pouco mais de previsibilidade nas coisas que a gente está fazendo com relação ao produto. Então, aqui não é roadmap fixo, não é Gantt, não é nada disso.
mas a gente começa a metrificar sprints, a gente começa a ter um pouco mais de ideia, sprint para quem usa a Scrum, né? Mas para quem está trabalhando com Kanban, a gente começa a ter um pouco mais de ideia de lead time, a gente consegue pegar o nosso roadmap e ter um pouco mais de previsibilidade. Isso é importante, inclusive, para preparar a release, para preparar o deploy das nossas coisas e preparar a forma como a gente vai comunicar para os clientes. Então, aquele amadorismo do caminho de quem está bêbado começa a se profissionalizar um pouquinho mais aqui. E aí a gente já começa a ter mais gente, né? Os caminhos começam a ficar mais cross-functional. Bem, e aí tem a terceira fase, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente na apresentação. Bom, voltando aqui para a linha do tempo, né? A startup, então, essa que a gente está conversando aqui, o B&B Air, ela atravessa esse caminho do bêbado e, de fato, efetivamente começa a crescer. Uma coisa muito importante é que chega uma fase em que as startups que estão nessa linha atingem um certo platô, um platô de crescimento, um platô de ideação, um platô de execução. E é muito comum que, passada dessa fase mais inicial, mais seed, mais semente que a gente fala, o CEO começa a contratar pessoas para serem líderes muito melhor do que eles. Porque aí você começa a profissionalizar a área de marketing, você começa a profissionalizar a área de produtos, como a gente viu nos slides anteriores, a gente começa a profissionalizar a área de atendimento e a gente começa, de fato, a ter uma gestão mais descentralizada. E esse nível de confiança precisa ser muito grande, porque imagina, é um empreendedor que está ralando e que possivelmente não teve salário lá naquelas fases iniciais da startup e que precisa transportar essa confiança, né? esse laço para outras pessoas. Aqui começam a nascer alguns problemas. É muito comum que a gente erre nas contratações e que existam trocas ali logo depois, mas é o momento chave da startup, porque é isso, a liderança e a inspiração começa a ser diluída. Eu fiz questão de falar aqui que CEOs e, obviamente, os competentes, eles contratam líderes melhores do que eles, para a gente também fazer um paralelo com as grandes empresas, né? Então, assim, como é que é isso lá? Como é que é essa questão política, essa questão territorialista nas grandes empresas? Eu já passei por algumas delas, não foram uma nem duas, e eu sei que isso pega bastante. Então, mais uma reflexão, assim, para as empresas que estão na outra trilha lá, né? Que querem pensar como startup, mas, por acaso, se alguém estiver passando por aqui, se você quiser pensar como startup, faça como uma startup. Bom, aí seguindo na história, a empresa cresce, ela vai para o escritório mais bacana, ela vai para aquela região mais privilegiada na cidade, né, porque ela recebeu um investimento já milionário, pelo menos alguns milhares de reais estão em caixa, e ela cresce muito, ela dobra de tamanho a cada mês, a cada 3 meses, assim, é um negócio insano, vai tendo gente, e isso tem um impacto muito grande no dia a dia da startup, né? Então imagina como é a cada 3 meses você dobrar de time, às vezes triplicar de time. É aqui que mais uma das dores da startup começa a ficar mais latente e talvez um momento chave comece a ser colocado aqui em jogo. A empresa já não sabe mais qual é a sua cultura. Ela contratou tanta gente, gente boa inclusive, mas a gente não já sabe mais qual que é a cultura, são pessoas que estão chegando e não existe aquele processo tão estruturado, que também é bom porque às vezes ingessa de onboarding. Enfim, a empresa vai crescendo, perde a cultura. Alguns processos começam a ser criados justamente para poder tentar balizar ações, enfim, aqui você começa a falar de OKR, né? Você começa a falar de várias técnicas que são interessantes, mas num contexto que é muito turbulento, está tudo muito volátil. Talvez aqui, em muitos casos, e obviamente que não estou falando dos cases que são referência no nosso mercado internacionalmente, né? Até porque, assim, 75% das startups morrem em 3 anos. Então, morrem por quê? Porque essas coisas começam a acontecer, essas coisas começam a impactar seu dia a dia. O cliente já não é tanto o foco ali das decisões, porque você já tem questões de disputa interna, egos, você já tem aquele processo ali em cima que parecia uma boa para resolver um problema, ele começa a atrapalhar do outro lado. Então, assim, aqui é onde existe um momento chave, que as startups muitas vezes perdem o encanto para o cliente, porque ela está tendo mais problema interno para resolver do que, de fato, entregar valor para o cliente, e também começa a perder a agilidade. É muito comum
Isso é uma questão do ser humano. É muito comum que, em momentos sob pressão, pressão extrema, o ser humano volte para suas origens. E qual que é a origem, né, de quase todo mundo que trabalha em qualquer empresa, seja startup ou não? São aquelas formações mais tradicionais. São aquelas formações clássicas com relação à gestão de pessoas, à gestão de processo. A gente tem ainda pouco conteúdo disseminado com relação a agilismo, com relação até na palestra anterior falaram sobre Management 3.0 ali nas perguntas, né? A gente não tem isso diluído a rodo, assim, para que todas as pessoas tenham acesso. As formações ainda são clássicas, né? Ainda é aquele caminhozinho da escola, da universidade, da pós-graduação, estruturado, bonitinho. A gente ainda tem pós com novas classes sendo formadas todos os dias de gestão de projeto para a gente que quer trabalhar em TI. Então, assim, no momento de pressão extrema, o ser humano ele vai para suas raízes. Assim, ele vai para o automático, ele vai para aquilo que está no subconsciente dele e que volta a aquele paradigma de gestão que a gente tem tentado quebrar com agilidade. Então, isso aqui é muito comum, isso aqui acontece com bastante frequência. Bom, vem a série A, vem a série B, vem a série C, aquela linha ali, né, que estava ali, aquela linha do tempo, aquela jornadinha, ela começa a ir para cima, começa a ficar louco, a gente começa a ter dinheiro em caixa, a startup vai crescendo e se torna aí, de fato, aquelas startups exponenciais. Se a startup chegou nesse nível de série C, ela deixou de ser categorizada como uma startup, passou a ser uma scale-up. Embora o mercado, enfim, trate até empresas que têm 10 anos, que trabalham com tecnologia e têm uma pegada mais inovadora de startups. Mas, enfim, isso aqui é só um parênteses conceitual, porque conceitos são importantes. Então, a empresa ela vai para esse scale-up, tem dinheiro em caixa e começa a bombar em todos os lugares, né? O fundador sai na revista, e aí, já que a palestra é para falar sobre dores do crescimento, muitas pessoas começam a sentir orgulho para trabalhar ali, outras pessoas já têm um pouquinho mais de ciúmes, porque estão com esse cara já faz muito tempo, é porque ele sai na revista e eu não. Você começa a ter ciúmes da concorrência também, você começa a chamar a atenção. Isso é uma questão muito importante. Até então, você era disruptivo como startup, você poderia até ter um concorrente ou outro, mas aqui não, aqui você entrou no game, você desceu para o play e as coisas começam a acontecer de verdade, né? E aí ela continua subindo. Então, assim, se aquela linha estava no platô, subiu um pouquinho aquela grana, aqui então, meu Deus do céu, o negócio vai longe. E aí, com dinheiro, né, a gente traz números, assim, a gente faz o que tiver que fazer, a gente monta escritório em todas as cidades do país, a gente faz um vucu-vucu com essa grana. Dinheiro faz dinheiro. Talvez você já tenha ouvido esse ditado por aí. Então, com dinheiro em caixa, startups boas, obviamente, eu começo a fazer mais dinheiro e aí eu escalo para outros países até, escalo globalmente. E assim, a gente já viu muitos cases no Brasil de startups que fizeram isso muito cedo, que não entenderam qual era o seu momento, não entenderam quais eram os desafios que eles tinham localmente ainda para resolver e porque tinham muito dinheiro em caixa, escalaram. Não vou citar nomes aqui, porque eu acho que esse não é o objetivo, mas existem muitos casos de empresas que, numa fase aí onde tudo parecia lindo, tudo parecia incrível, elas começaram a ir para outros países e, de repente, degringolaram. Bom, quando você chega lá, você de fato está posicionado como um negócio, né? A empresa, de fato, conseguiu crescer, ela tem vários países, ela já tem um movimento de caixa bastante interessante. Algumas chegam a ir para o IPO e tudo mais, mas o fato é que você se posicionou como um grande negócio. E aí que está o grande ponto. Aí a gente vai bater um papo grande aqui nesse slide. A startup vira o status quo. Então, veja, a gente tem uma história de muito sucesso, com base tecnológica, com uma trajetória incrível, mas o ponto é que é muito comum que as startups enfrentem esse dilema e deem com essa cara na parede durante esse desenvolvimento. Elas se tornam o próprio status quo, elas se tornam aquilo que elas lutaram contra por muito tempo.
É muito comum que as startups morram lá naquela fase bem inicial que eu falei para vocês, de FFF, de Angel ou de investimento seed. É ali que tem o Vale da Morte, que a gente chama do ciclo da startup. Mas também é muito comum que quando as startups chegam nesse nível, e aqui tem mais séries, tá? Eu fui até a série C ali, mas tem série D, série E, enfim, tem muito dinheiro circulando nesse mercado para investimento nesses negócios. E que algumas não conseguem entender qual é o contexto que elas estão. Eu vou pular para daqui a pouco falar um pouco de como evitar que isso aconteça, mas o ponto é esse. Elas tiveram uma fundação, se estabeleceram naquela ideia, escalaram no ritmo alucinante e, de repente, não eram tão antifrágeis assim. E a gente, em momentos de crise, como o que a gente está vivendo hoje, não é que a gente tem uma situação nova e pivotal. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que nessas crises acontece justamente uma potencialização daquilo que já existia. Então, se a startup ela tinha um modelo de negócio frágil, se ela tinha uma gestão frágil, se ela tinha um caixa frágil, e por aí um time que em sua formação não prezava tanto pela sustentabilidade, mas pelo crescimento a qualquer custo, a gente vê alguns casos do que aconteceram recentemente, dado o Covid. São milhares de pessoas que são mandadas embora, são negócios que fecham, são negócios que não têm uma perspectiva de sair da crise com sustentabilidade e mantendo a mesma escalabilidade. Obviamente, crises são cenários extremos, a gente não consegue prever, mas é esse o ponto. O Taleb já fala isso desde o primeiro livro, que cisnes negros aparecem, e o ponto é que você precisa estar preparado para eles. Então, se uma startup não levou isso a sério, ela simplesmente vai viver uma condição de crise muito mais severa do que startups que de fato estavam preparadas para aquilo. Bom, outro ponto que é muito complicado aqui nesse buraco negro da jornada da startup é turnover. Assim, existem diversos estudos, inclusive tem um artigo da Ford, que foi onde eu tirei exatamente essa frase, em que o turnover na área de tecnologia em startups é maior do que qualquer outro segmento. Então, assim, imagina, né? Você está crescendo naquele ritmo alucinante, você está abrindo escritório e operações em vários países, só que você tem um turnover altíssimo. Inclusive, tech giants, assim, empresas gigantes da tecnologia, elas têm um turnover altíssimo também e as pessoas costumam não passar de 2 anos nesses lugares. E aqui você tem um paralelo no oposto ao das grandes empresas. Então, até aqui a gente vinha falando, né? Putz, você quer ser uma startup, pense como uma startup e tal. Mas aí aqui eu separei um tópico para a gente conversar, que enquanto nas startups o turnover é altíssimo, e isso é um problema, em grandes empresas a gente tem o contrário, né? A gente tem aquelas pessoas que estão há anos, às vezes há décadas, trabalhando naquele mesmo lugar e que o turnover é baixíssimo. Então, talvez nem os dois extremos façam sentido, né? Nenhum turnover muito alto, e é muito alto por vários motivos, tá? Porque essas empresas, elas podem estar desorganizadas, porque esse crescimento absurdo faz as pessoas chegarem em burnout, porque tem muito dinheiro circulando, então as pessoas recebem proposta para ir para lugares melhores. E o outro oposto é isso, as pessoas que estão há anos trabalhando no mesmo lugar. E aí você também não tem essa oxigenação, né? Você não tem a inovação. Pelo contrário, como o turnover é pequeno, de vez em quando chega alguém novo que tenta fazer alguma mudança, aquele ecossistema ali espelha essa pessoa. Então uma balança interessante, difícil de chegar no equilíbrio, mas eu acho que ter essa reflexão em mente é importante para a gestão dos negócios que a gente tem feito, né? Bom, e o empreendedorismo, acho que foi para outro lugar, assim, né? Então a gente começa a ter processo, a gente começa a ter... o processo não é ruim, tá? Mas eu vou muito na pegada do Jeff Sutherland, que diz que o mínimo de desordem ele é interessante, assim, é importante que isso aconteça para que... desordem não, desculpa, o caos, para a gente não confundir com o Knepf, com os outros frameworks. O caos é importante e o mínimo de burocracia é necessário. A questão é que é isso, como a gente tem uma formação, em geral, clássica de gestões old school, esse nível de burocratização às vezes acaba extrapolando. E aquela essência do fundador, às vezes, ela também foi dissolvida ao longo de toda essa história, ao longo de todos os líderes que ocuparam as outras cadeiras e por aí vai. Então, isso dói muito.
e a gente vai ver daqui a pouco uma referência bibliográfica de como atacar esse problema, mas o fato é que, em muitos casos, isso acontece. E aí, promovendo uma reflexão para vocês também, para a gente pensar um pouquinho, né? Será que startups e big companies são tão diferentes assim? Acredito que sim, muitos fatores, né? Com relação, às vezes, à diversidade, catalisação de cultura, a forma de pensar o cliente, em geral tem mais propósito, isso sim. Mas, de repente, essa história de empreendedorismo não é tão diferente assim das empresas que começaram lá atrás, com um fundador que era camelô, com um fundador que vendia esfirra, com um fundador que, enfim, tinha um negócio muito pequenininho ali e que foi ralando para chegar lá. Talvez a grande diferença dos moldes atuais seja a base tecnológica, mas que, sinceramente, no Brasil não é tão evoluída assim. E no final do dia, eu gosto muito do Diego Reis, que fala que produto é uma forma de entregar serviço. Produto não é o fim. Logo, tecnologia não é o fim, é uma forma de entregar um serviço. E por mais que ela seja um aspecto importante da inovação, essa história de gestão ela é muito parecida entre as startups e as grandes empresas. E aí é por isso que também elas viram status quo, né? Chega uma hora que a coisa precisa de uma reinvenção. E é um pouco disso que a gente vai falar na sequência. Então, assim, tanto as startups quanto as big companies, elas não só podem, como elas devem desviar desse buraco negro onde a gente estava inserido ali agora. Como fazer isso, né? Então, aqui eu trouxe a continuação daquele paper da First Round, falando sobre a fase 3, sobre as empresas de hypergrowth. Aqui talvez seja uma etapa um pouquinho antes de cair nesse buraco negro, né? Quando a gente está falando ali sim da série C, da série D, que é quando a gente começa a falar de quantias multimilionárias, porque se a gente começar a criar esse tipo de organização, falando aqui para as startups que estão ouvindo a gente, né? Quando a gente começa a criar esse tipo de organização, nesse momento, a gente tem grandes chances de desviar daquele buraco negro. Então, assim, em termos de visão de produto, a gente já começa a entregar assim, uma visão de longo prazo. Essa visão estratégica e o envisionment de produto são importantes para a gente saber aonde a gente quer chegar e mais ou menos qual que é a nossa ideia de como chegar lá. Então, vamos falar, só para dar exemplos aqui, dos aplicativos de delivery, né? Então, em geral, as nacionais começaram com restaurantes ali, e aí, enfim, foram evoluindo o meio de pagamento, tentaram algumas inovações com relação a QR Code, por exemplo, mas já existia, muito antes do Covid, um planejamento de se entregar, e eu estou falando com propriedade de causa, tá? Por conhecer algumas pessoas lá. E como isso já é verdade hoje, eu não estou com nenhum problema aqui, tipo, de compartilhar segredos. Então, assim, elas já tinham restaurantes e elas já tinham planos para, por exemplo, ter opção de retirada e não só opção de entrega. Elas já tinham planos de ter uma opção de supermercados, quando elas só trabalhavam com restaurantes. Então, é isso que está na visão de longo prazo. Obviamente tem número aqui, mas tem esse envision de produto. Esse envision de produto é o que eu quero fazer e como que eu acho que eu vou chegar lá. Bem, aí a gente já tem linhas de produto além daquelas do core business. Então, eu falei de algumas coisas agora, por exemplo, mas aqui dá para a gente fazer um paralelo com os 3 horizontes de McKinsey, que a gente tem a vaca leiteira, né? Aí a gente tem ali a substituição dessa vaca leiteira com alguns bezerros no H2, e o H3, de um ponto de vista bastante pragmático, criar um negócio que vai matar o seu negócio nos próximos 5 anos. Então, essa é a pegada. Você começa a ter linhas de produto, de fato, para validar, para testar hipóteses, para matar o seu core business no futuro. Aí, você já precisa adicionar essas camadas de inovação, você já tem alguma hierarquia de produto ali, só que você tem essa camada intermediária de gestão, de gerenciamento, que a gente não via aqui nas outras 2 fases, tanto do market fit quanto a do caminho bêbado ali. Mesmo assim, é possível cometer alguns erros, né, que vão desde o micromanagement até, enfim, tirar os olhos do seu core business. E aqui, por mais que eu tenha falado ali em cima sobre a ideia de criar novas ideias que vão matar o seu negócio original, você não pode tirar os olhos das vacas leiteiras, né?
Então, isso aqui é alguma ideia. Aí você também começa a contratar pessoas com... Você começa a montar um time mais diverso desde profissionais experientes em startup, mas também profissionais experientes em empresas maiores, para que você justamente tenha esse choque de mindset e esse choque, essa diversidade são importantes para você criar uma cultura interessante ali e bastante multidisciplinar. Você começa a ter processos de seleção para recrutar pessoas internamente. Isso é muito importante, porque são pessoas que são competentes, que já estão contigo há algum tempo, que estão carregando todo aquele propósito da startup junto com você. Em vez de você trazer alguém para tumultuar ainda mais a cultura, você também vai misturando isso com contratações internas, né? E aí, time diverso em todos os sentidos, com relação a pensamentos ideológicos, a origens raciais, a orientações sexuais, enfim, geograficamente falando. Quanto mais diversidade você tiver no time, mais lentes que essas pessoas têm sobre a forma como elas veem o mundo, vão te ajudar a criar um produto muito mais inovador, disruptivo e com diferentes olhares, né? Então, essa aqui é uma das formas para essas startups que estão nessa fase, iniciando o hypergrowth, não caírem no buraco negro. Alex, Oi, faltam 5 minutos, tá? Só te avisando, não queria te interromper. maravilha. Tá quase acabando, estou no finalzinho aqui. Beleza. Então, eu falei sobre os horizontes de produto do McKinsey agora há pouco, então aqui, enfim, estou trazendo eles também mais uma vez para reforçar, que é isso, né? No horizonte 1 a gente mantém o core business, aí a gente tem o horizonte 2 que está ali preparando o complemento desse core business, mas você está genuinamente pensando em produtos novos. Tudo isso é bastante tangibilizado na técnica de dual track, em que você tem discovery e delivery trabalhando juntos para construir produto, para desenvolver produto. Startups que não fazem isso, elas estão fadadas ao fracasso. Você precisa, de fato, ter processos de uma estratégia de research com design, fazendo esse discovery de produto para entregar o produto certo. A gente não pode ser só eficiente, né? Eficiência é o que ficou nos modelos de gestão mais ultrapassados. A gente precisa ser, acima de tudo, eficazes. A gente precisa desenvolver o produto certo para o cliente, a gente precisa desenvolver o produto que também atende às necessidades do nosso negócio e a gente tem que ter time to market. Então, dual track é uma forma muito importante da gente ter isso funcionando para gerar mais inovações para a startup, para que de fato a gente tenha o Horizonte 2 e o Horizonte 3 acontecendo. E chegando aqui na reta super final, eu gosto desse livro porque tem muita coisa tangibilizada no livro The Startup Way, do Eric Ries, que escreveu Startup Enxuta também. E o que eu separei aqui para o material, mas eu recomendo muito a leitura, porque ele também fala de formas para fazer isso que a gente viu nesses slides anteriores, pós-buraco negro, que ele usa o termo sobre novas fundações. Eu acho que isso é coisa de mindset, sabe? Que pode estar super internalizada na gente. Então, a startup ela é fundada, ela passa por essa trilha toda que a gente falou, por essa jornada que a gente viu aqui na apresentação, mas ela precisa reviver novos momentos de fundação. Novos momentos de fundação é quando ela trabalha e quando ela percebe que ela virou status quo e percebe que é preciso que uma nova fundação aconteça, que novos produtos surjam para que elas possam chegar lá e continuar se reinventando. Então, um exemplo que eu acho muito tangível de colocar aqui é do próprio Google. O Google foi um buscador. Ele revolucionou a forma como a internet está baseada e como a internet funciona, sendo um buscador. A partir daí, ela conseguiu, enfim, ter modelos de monetização via publicidade e tudo mais. Mas se o Google fosse só um buscador, até hoje, certamente ele teria sido substituído. Então, o Google se transformou numa verdadeira plataforma, seja desenvolvendo um ecossistema e uma linguagem que hoje roda nos smartphones, seja construindo o Drive como um ecossistema para ter tudo em nuvem, enfim, e Google Cloud, todas as outras coisas que existem, justamente porque novas fundações, novas reinvenções do próprio negócio aconteceram para que ele não se tornasse o status quo. Bom, e essa é a história que eu queria contar para vocês. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo convite. Estou feliz demais por estar aqui. Fica aí
o super convite para vocês me adicionarem no LinkedIn para a gente continuar essa conversa. É muito difícil sintetizar em tão pouco tempo. Então, acho que a gente deve ter mais assunto para conversar.